Salve galerinha do canal da Química, tudo joinha com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje o tema do nosso vídeo será a constante de equilíbrio. A gente vai fazer um cálculo, inclusive se você tiver alguma dúvida no momento de fazer o cálculo, assista ao vídeo sobre equilíbrio químico que eu vou deixar o link na descrição para vocês. Além do cálculo, a gente ainda vai interpretar o resultado e vai saber que tipo de informações que a gente consegue extrair desse valor da constante de equilíbrio. Então, o vídeo está bem interessante, se liga só, presta atenção, joga o sono lá para longe, espanta ele e fique ligado aí no nosso vídeo. Bom, então a gente vai fazer um cálculo e interpretar o resultado dessa situação. Nessa situação, ele diz que uma mistura de hidrogênio e nitrogênio em um recipiente de reação atinge o equilíbrio a 472 graus Celsius. A gente ainda vai fazer um vídeo para explicar a interferência da temperatura ou a influência da temperatura. Pois bem, a mistura de gases em equilíbrio foi analisada e descobriu-se que ela contém, então quando estava em equilíbrio, ela continha 7,38 atm de hidrogênio, 2,46 atm de nitrogênio e 0,166 atm de NH3. Aí ele pergunta o seguinte, qual o valor da constante de equilíbrio? Essa é a primeira parte, porque a gente ainda vai interpretar e vai entender um pouco mais o valor que a gente chegou aqui da constante de equilíbrio, porque é importante a gente entender e interpretar esse valor. Bom, a gente sabe que a constante de equilíbrio ela é dada pelos produtos, a relação entre produto e reagente, certo? O produto aqui dessa reação é o NH3 e aqui os reagentes são N2 e H2. A primeira coisa que você verifica é se essa reação está balanceada ou não. Você pode verificar que nesse caso não está balanceada, porque eu tenho 2 nitrogênios aqui e 1 nitrogênio apenas aqui. Então, a gente já vai colocar 2 aqui para poder começar a fazer o balanceamento. Veja que quando eu coloco o índice 2 na frente dessa substância, a gente obtém, então, 6 hidrogênios, porque 2 vezes 3, 6. Então, eu também vou precisar ter 6 hidrogênios aqui. Então, eu coloco esse índice de 3, porque 3 vezes 2 aqui, 6 hidrogênios. Muito bem, por que é importante a gente saber dessa relação? Para o cálculo da constante de equilíbrio, eu tenho a relação de produto sobre reagente. Veja que aqui o meu produto é o NH3. Porém, como aqui esse exercício ele dá os valores desses produtos e desses reagentes na forma de pressão, porque veja que aqui a unidade é atm, então está na forma de pressão. Então, nesse caso, eu vou ter a pressão do NH3. Se eu tenho aqui 2 mols de NH3, então isso daqui tem que estar ao quadrado. Por isso que é muito importante que a gente faça o balanceamento correto da reação. Se eu não colocar esse valor aqui, a minha constante de equilíbrio já estará errada. Produto sobre reagente. Quem são os reagentes que a gente tem aqui? Olha, o hidrogênio e o nitrogênio. Então, veja, aqui vai ser a pressão do gás hidrogênio pelo produto da pressão do gás nitrogênio. Veja que aqui, se eu tenho aqui um produto, certo? Então, se eu tenho aqui o N2, se você verificar o N2 aqui, ele só tem 1, então não preciso levar nada. Agora, veja só, o hidrogênio, ele possui aqui 3 mols de hidrogênio, então aqui eu tenho que levar ao cubo, ok? Então, produto sobre reagente. Aqui eu estou usando K e Q porque de constante de equilíbrio. Lembre-se que aqui é um K maiúsculo. Porém, em alguns lugares você pode achar como Kp, porque é a constante de equilíbrio calculada por meio da pressão, porque aqui a gente tem a pressão, e se for uma constante em termos de concentração de soluções, ela pode ser dada como Kc. Substituindo então os valores, eu vou ter que a constante de equilíbrio vai ser igual a 0,166
elevado ao quadrado sobre 7,38 elevado ao cubo, que multiplica a pressão do nitrogênio aqui, que é de 2,46. Se eu fizer essa conta, eu vou achar que a constante de equilíbrio é igual a 2,79 vezes 10 a menos 5. Lembrem-se que a constante de equilíbrio, ela é adimensional. O que que significa isso? Que ela não possui uma unidade. Bom, fizemos o cálculo, agora vamos interpretar esse valor? Vamos ver o que a gente consegue compreender a respeito desse valor? Se liga só! Então, a gente calculou a constante de equilíbrio. Lembrem-se que a nossa constante de equilíbrio, então, deu um valor de 2,79 vezes 10 a menos 5. Se eu for analisar o valor dessa constante de equilíbrio, é um valor muito pequenininho, porque, ó, referente a 0,0000279, certo? É bem pequenininho. Veja, o que eu consigo tirar de informação disso? Quando eu tenho uma constante de equilíbrio muito menor, por isso esses dois símbolos aqui, muito menor do que 1, significa que eu tenho uma pequena quantidade de produto em relação aos reagentes. Por quê? Porque a constante de equilíbrio, ela é dada sempre como produto, né? A relação entre produto e reagente, certo? Então, se eu tenho um resultado muito pequeno, significa que eu tenho pouco produto para muito reagente, certo? E veja que é o que acontece no nosso exercício. Aqui, ó, a constante de equilíbrio é de 2,79 vezes 10 a menos 5. Então, é um valor bem pequenininho. Veja só qual é a pressão de produto, que é 0,166. É bem pequeno em comparação dos reagentes. Veja que eu tenho a pressão do hidrogênio de 7,38, enquanto a pressão do nitrogênio é de 2,46. É bem alto em comparação com o valor aqui do produto, certo? Já quando eu tenho aqui, ó, um valor de constante de equilíbrio muito maior do que 1, significa que eu tenho muito produto para pouco reagente. Então, a quantidade de produto é muito maior em relação aos reagentes. Bom, talvez você possa estar se perguntando, já sei fazer o cálculo da constante de equilíbrio, consigo entender quando tem mais produto ou mais reagente no equilíbrio, mas que outras informações que eu posso extrair dessa constante de equilíbrio, desse valor de constante? Tá se perguntando isso? Se você tiver, fica tranquilo que eu vou te responder agora, beleza? Só prestar atenção no vídeo. Não esquecem, gente. Se estiver curtindo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos. E se estiver aprendendo e tirando informações desse vídeo, não esquece, compartilha com os amigos, beleza? Então, presta atenção aí. Vamos mostrar para vocês, vou dar mais um exemplo para vocês de que informações que a gente pode tirar dessa constante de equilíbrio. Se liga só. Veja, essa, por exemplo, é uma tabela utilizada para um exercício do Enem. Aqui, ó, ele te dá vários valores de constante de equilíbrio. Você não precisa saber o valor de cada reagente ou de cada produto. Mas aqui, principalmente, porque eu tenho um produto que é o H3O+, que é o íon hidrônio, significa que ele está num pH ácido. Principalmente onde eu tenho esses íons hidrônio e OH-, é em que a gente consegue, por exemplo, tirar muita informação. Veja, se eu fizer uma comparação aqui, ó, entre as três reações com íons OH-, percebe-se que aquele que tem a menor quantidade de produto em relação ao reagente é esse daqui, que é a piridina. Veja só, esse valor, ó, representa um número muito pequeno, que é muito menor do que o restante. Por exemplo, aqui eu vou ter um valor de 0,00044, enquanto aqui, por exemplo, eu vou ter um valor de 0,028. Então, veja que esse número, por exemplo, é muito maior em comparação a esse primeiro, com íon hidroxila. Então, veja que se eu tiver que, por exemplo, avaliar quem tem um pH mais básico, será
esse elemento, essa substância, ou seja, o hidrogeno fosfato de potássio. Por quê? É aquele que possui maior produto em relação aos reagentes, em comparação com esses três que possuem íons hidroxilas. Possuindo íon hidroxila ou OH-, significa que ele tem um pH mais básico. Quanto maior a concentração de OH-, mais básico será o pH. Galera, e esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido. Eu espero realmente que vocês estejam curtindo o nosso canal. Belezinha? Até o nosso próximo vídeo.